Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio da Hora da China. Eu sou o Felipe Leal, sócio da Startse, co-host aqui desse podcast, que tem como grande missão sempre falar sobre o que acontece na China em termos de inovação, tecnologias, modelos de negócios e como que a gente pode traduzir isso aqui para o Brasil ou como tudo isso pode impactar a nossa realidade aqui no Brasil. A Hora da China tem essa missão. E hoje a gente vai fazer um episódio especial. Hoje a gente não vai ter convidados externos. Hoje vai ser só o time aqui de co-hosts do podcast. E para tratar de um tema que a gente considera fundamental, porque, de novo, tem impactado a nossa realidade e o nosso cotidiano no Brasil e aqui no mundo ocidental. Eu estou falando dos modelos de negócios que surgem na China e de algumas das empresas que fazem com que esses modelos de negócios criados na China estejam ganhando o mundo e também o Brasil. E para falar sobre isso hoje, eu vou estar aqui, vai ser uma dupla hoje, uma ponte aérea aqui, São Paulo, China, que eu tô com a nossa querida Camila Gattaz. Então, Camila, seja muito bem-vinda a mais um episódio nosso aqui da Hora da China. Bom dia, Leal. Bom dia, boa noite para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com você, Leal, mais uma vez, e com todos os nossos ouvintes, todo o nosso público. Uma das questões que a gente sempre bate na tecla, que tornam-se cada vez mais imprescindíveis da gente prestar atenção, seguir e estudar no Brasil, são, de fato, os modelos de negócios chineses, Leal. E eu acho que o principal tema do que a gente tem para falar hoje, ou pelo menos a empresa que a gente vai fazer um deep dive, a gente vai abordar alguns dos elementos que possibilitam essa empresa ser o que ela é uma combinação de modelos de negócios totalmente disruptivos e inovadores, que estão transformando não só o mercado chinês, mas também o mercado brasileiro. Maravilha. Bom, pessoal, e hoje a gente tem exatamente essa proposta que a Camila comentou, de fazer um deep dive, fazer um mergulho mais profundo em alguns desses modelos de negócio, né? Especificamente um deles, e especificamente sobre uma empresa que é a Pinduoduo. A Pinduoduo é uma empresa que nasce na China em 2014, 2015, a Camila depois me corrige aqui o ano exato, e nesses últimos 10 anos praticamente tem conseguido fazer algo que muitos consideravam quase impossível na China, que era ganhar market share de forma agressiva em cima de players já consolidados, por exemplo, como o Alibaba. E isso vem acontecendo nos últimos anos, e não só isso, né? A Pinduoduo também decidiu, e esse é um ponto que a gente vai explorar mais para frente, também ir para fora da China. Só que todo mundo, ou pouca gente fora da China, conhece a Pinduoduo. E a gente vai contar mais sobre essa empresa, contar sobre as inovações no modelo de negócio que essa empresa trouxe. Por que isso, né? Porque ela impacta a nossa vida aqui no Brasil hoje de uma forma muito, quase que avassaladora. Por quê? Porque hoje todo mundo aqui no Brasil e possivelmente no mundo ocidental conhece a Temu. E a Temu, pouca gente ainda sabe que é justamente a Pinduoduo fora da China. Então hoje, no episódio de hoje, a gente vai fazer esse mergulho mais profundo para explicar sobre a empresa, contar sobre a empresa, contar sobre o modelo de negócios, e aí a gente vai avançando em como que a Pinduoduo para fora da China se transformou em Temu e como que isso tem chegado em cada vez mais usuários mundo afora. Então, Camila, vamos começar pelo começo. Conta pra gente um pouco dessa origem da Pinduoduo. Primeiro assim, só para todo mundo entender, né? Pinduoduo significa, em mandarim, Pinduoduo, que no inglês é Together, More, More. Então tem uma pegada aqui de compra, né, em grupo, compra em comunidade, que faz parte dessa origem. Então conta pra gente como que a empresa surgiu e por que desse nome, né? Conta um pouco desses primeiros passos da companhia e aí a gente vai explorando aí ao longo da conversa. Perfeito. Leal, é isso mesmo. A Pinduoduo, o significado dela é juntos, e aí esse duo, que é o mais, a empresa ela dá o significado de mais economia e mais diversão. Isso acaba se tornando muito importante, porque é uma das bases do que define
um dos modelos de negócios da Pinduoduo. O que é mais interessante sobre a Pinduoduo é que ela tem alguns modelos de negócio. Léo, só para corrigir um pouquinho essa sua fala inicial, a Pinduoduo, exatamente como Pinduoduo, ela não está fora da China. Ela só atua dentro da China. As suas verticais ou as suas filhas, né? Porque a gente chama a Pinduoduo Holding, é como se ela fosse a empresa mãe. Então, todas as filhas que nascem de Pinduoduo, elas, na verdade, elas têm outros modelos de negócios baseados, sim, na empresa mãe ou no aplicativo mãe, mas ela tem um propósito um pouco diferente do que a empresa aqui originária na China. E só para a gente continuar um pouquinho dentro dessa linha, então como é que a gente pensa nessa origem? A Pinduoduo, ela foi fundada por quem é hoje o meu empreendedor favorito na China. Eu tenho bastante carinho e admiração pela história do Colin Huang. De fato, a gente explica um pouquinho depois quem é Colin Huang, por que ele é tão ousado dentro do que ele propôs e tão importante para o que se tornou hoje a maior plataforma digital agrícola do mundo, que é a Pinduoduo. E o que eu acho mais impressionante, Leal, é que quando a gente trabalha dentro do universo agrícola, do setor agrícola, e a gente menciona a Pinduoduo sendo a maior plataforma digital agrícola do mundo, a maior parte dos agricultores ou das pessoas que trabalham direto ou indiretamente com a agricultura nunca ouviram falar sobre a Pinduoduo. E a Pinduoduo, ela começou como um e-commerce, né? De fato, ela tem a proposta hoje de marketplace. Ela começou como um e-commerce e ela foi fundada, Leal, em 2015. Ou seja, a gente está falando de uma empresa que cumpriu 10 anos de mercado esse ano. Ou seja, um bebê dentro do universo digital. O fato é que uma das grandes inovações do que a Pinduoduo trouxe foi esse pioneirismo no modelo de social commerce, que é na definição, a tradução direta seria comércio social, e que parece um termo muito pouco explorado ainda no Brasil, porque ele é multifacetado, né? Não trata-se de fazer comunicados por meio de redes sociais, o que muitas pessoas às vezes confundem o significado do que é o comércio social com o comércio dentro de redes sociais. Não trata-se disso, trata-se de diferentes vertentes do que é o social dentro do comércio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E ela foi pioneira também aqui na China num modelo de negócio que chama C2M, que é Customer to Manufacturer. E eu vou explicar um pouquinho para vocês também daqui a pouquinho do que se trata esse C2M. E não só, não obstante, como se não fosse suficiente ser a pioneira no modelo de social commerce e de customer to manufacturer, a Pinduoduo hoje ela é líder no mercado de um outro modelo de negócio que chama Community Group Buying, que é o CGB. Né? Aí a gente também pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Alguns dados, Leal, que eu acho importante a gente falar de dados quando a gente está trabalhando com essas verticais de inovação de mercado. O GMV, ou seja, Gross Merchandise Value, que basicamente significa o valor total de produtos vendidos dentro de uma plataforma. Em 2024, que foi o último dado lançado, né, da conclusão de ano, da Pinduoduo foi de 665 bilhões de dólares. Não é pouca Ela coisa, né? tem... E não é pouca coisa. E não é pouca coisa. Ela tem, Léo, um monthly active user, né, ou seja, um MAU, também dados de 2024, de 900 milhões
né, de pessoas, ou seja, Uhum. tem 900 milhões de usuários ativos mensalmente dentro da Pinduoduo. E isso é muito importante, esse dado é muito importante, segura esse dado, porque um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais para frente, a gente vai entender como esse dado ele é uma limitação e também uma oportunidade para o que se tornou a Pinduoduo Holding. Você está assistindo A Hora da China, e se você chegou até aqui é porque já entendeu e sabe que a China não é só tendência, mas é a nova realidade dos negócios globais. Enquanto seus concorrentes ainda estão sonhando em inovar, empresas chinesas já estão redefinindo o jogo com escala e velocidades impressionantes. Quer parar de apenas observar e começar a aplicar essa mentalidade no seu negócio, independentemente do seu tamanho ou setor? Então a Startse tem um convite inédito para te fazer. É o programa China Strategy, um programa presencial exclusivo de 2 dias aqui no Brasil, aqui na nossa sede, no nosso escritório em São Paulo, onde você vai aprender a usar a estratégia chinesa para criar vantagem competitiva dentro do seu setor. Acesse o QR Code na tela ou saiba mais detalhes no fim do episódio. Perfeito, eu ia pegar exatamente esse gancho que você falou por mim, assim, para a gente segurar essa informação, porque ela é crucial para o que a gente conhece hoje como Temu mundo afora e aqui no Brasil, e isso está muito atrelado, muito correlacionado a esse número e a essa limitação barra oportunidade que a Camila acabou de comentar. Mas Camila, vamos por partes, né? Então, você mencionou algumas coisas aqui que eu queria a gente endereçar aqui. Então, primeiro, vamos explicar para todo mundo aqui o que é quem é Colin Huang. Então, explica aí por que você tem tanta admiração e tanto carinho por esse empreendedor. E a gente, né, nas suas apresentações, eu já vi algumas vezes, você sempre fala, né? A gente está acostumado a falar sobre Jeff Bezos, sobre Elon Musk, a dupla do Google, Mark Zuckerberg, esses caras que são controversos também, cada um deles à sua maneira, mas sem dúvida nenhuma criaram empresas que impactam a todos nós. Então, para usar a palavra da moda, né, disruptando uma série de indústrias já há algum tempo. E por que a gente conhece essas pessoas? Porque elas estão mais próximas da gente, né? No mundo ocidental aqui. Eu acabei de retornar do Vale do Silício de mais uma semana lá nas imersões da Startse. E, de fato, é incrível olhar para a história desses empreendedores, das suas empresas, e entender tudo que eles fizeram e estão fazendo e vão continuar fazendo daqui para frente. Só que quando a gente pensa em China e a gente, aos poucos, vai tomando conhecimento dessas principais big techs chinesas, e, de novo, né, o nosso papel aqui já há algum tempo é ir trazendo, e é exatamente isso que a gente quer fazer nesse episódio aqui com a Pinduoduo, e trazendo mais essas empresas. Só que essas empresas têm caras, né? Tem rostos, têm personas que estão por trás delas, tão relevantes quanto esses empreendedores ocidentais que eu mencionei. Então, talvez aqui das empresas chinesas, o que todo mundo aqui no Ocidente mais conhece, porque também sempre teve uma exposição midiática maior até um determinado momento, foi o Jack Ma, do Alibaba. Mas existem outros, e o Colin Huang é um deles, então eu queria que você contasse um pouquinho da história dele pra gente. Perfeito. Léo, além do Colin Huang ele ter se tornado uma das pessoas de maior valor aqui na China, e claro, dentro da lista de bilionários, eu não sou bastante apegada nisso, assim, não é o fato de uma pessoa ser ou não bilionária o que me traz admiração nas pessoas. E esse é geralmente um dos principais rótulos, né, que estão associados não só ao Colin Huang, mas também aos outros grandes empreendedores e outras grandes empreendedoras China afora. De fato, Leal, o Colin, ele tem uma história de ter sido uma ponta fora da curva, com uma inteligência abnormal desde muito cedo. Então, tem até relatos dele com 12 anos sendo considerado uma criança, né, superdotada, pode assim dizer. Não sei se esse é o termo correto para definir ele ou ninguém, mas enfim. Ele sempre teve uma inteligência, uma visão bastante fora da curva. E o que é mais interessante, Léo, dentro dessa perspectiva que você estava trazendo, é que quando a gente olha o mercado chinês, e você mencionou o Vale do Silício, 2015 é aproximadamente a data que a gente coloca como início
de pessoas e empresas olhando para a China para conseguir copiar da China, né? Lembra que a gente fala daquelas 3 grandes fases, né? E não são fases como se uma tivesse terminado e a outra tivesse começado, né? Do Made in China, pro Copy to China, pro Copy from China. Então, 2015 é um marco bastante importante das pessoas começarem a olhar para a China para entender quais são os modelos de negócios que estão sendo criados na China e como é que a gente consegue levar esses modelos da China para fora. E esse timing ele é muito interessante para explicar um pouquinho da história do Colin Huang, porque o Colin ele fez grande parte da carreira dele na Google. Uhum. E isso, Mas, e isso é mas, muito interessante. mas o Google na China ou fora da China? Ele trabalhou fora da China e também na China com o Google. Ou seja, o Colin, ele teve uma mentalidade, ele estudou fora, né? Ele fez, ele cursou a universidade dele aqui na China e depois foi estudar ciências de dados e engenharia da computação fora, numa universidade nos Estados Unidos. E quando ele volta para a China, e ele, enfim, nos Estados Unidos ele fez diversas conexões e na China igualmente diversas conexões com empreendedores chineses que também acreditavam no potencial não só dele, como das ideias que ele tinha, e além disso, a disciplina do que sempre foi contado sobre a vida do Colin Huang. E quando ele vem para cá, ele volta para a China, né? Ele tem também com a Google, e então ele volta para cá com uma mentalidade bastante do que o digital é capaz de fazer e entregar, mas com um desafio muito maior, Leal, porque a gente fala bastante da importância de você ter um negócio digital na China, é você conseguir pensar num nível de escala sem precedentes. Ou seja, a gente está falando hoje na China de uma população de mais de 1 bilhão que estão conectadas na internet. E não só estão conectadas na internet, mas estão conectadas na internet por meio do mobile. Ou seja, quando a gente está analisando a possibilidade de escala e de dados e o que isso é possível com um pensamento social, não social agora do social commerce, mas social em termos de estrutura socioeconômica, é gigante essa oportunidade, né? Então, lembrando que quando a gente está falando aqui de 1,4 bi, né, de pessoas aqui na China, a gente está falando de 300 e poucas bilhões nos Estados Unidos, né, 220 bi, né, no Brasil, mais ou menos, dados aproximados. Milhões. Desculpa, é isso mesmo. Então, voltando, né? Então, lembrando da importância disso, quando a gente está falando sobre o mercado chinês, a gente está falando de 1,4 bi pessoas. Quando a gente olha isso para os Estados Unidos, a gente está falando de aproximadamente 320, 350 milhões de pessoas. No Brasil, 210 a 220 milhões de pessoas. Então, quando você entende que o mobile hoje, ele virou quase que uma commodity e que hoje mais de 1 bilhão de pessoas aqui na China estão conectadas na internet por meio de um celular, a gente está falando de modelos de negócio que precisam de escala para conseguir crescer. Então, esse pensamento de estrutura socioeconômica, ele é fundamental aqui na China. E esse é um dos motivos pelo qual o Colin Huang, de fato, é um dos meus empreendedores favoritos. Quando a Pinduoduo se tornou Pinduoduo, o grande foco da Pinduoduo não estava nas cidades de Tier 1 ou Tier 2, que é onde a maior parte dos comércios eletrônicos estavam, porque você está falando de onde você tem a maior parte da renda concentrada. E o Colin, ele veio com uma outra proposta. E ele veio com uma proposta que estava alinhada com as metas de
de crescimento do governo, que trata-se aqui de segurança alimentar, de alívio da pobreza, de trazer o urbano para o rural, e não só o rural para o urbano, que é o que acaba acontecendo grande parte das vezes, na maior parte do mundo, é isso. Você tem as pessoas do campo buscando melhores oportunidades nas cidades. E a proposta do Colin Huang, que está associada com os planos quinquenais do governo, é justamente como é que a gente consegue trazer um equilíbrio. A gente precisa enriquecer o campo e não só trazer as pessoas do campo para as cidades para buscarem melhores oportunidades de vida. E aí, essa é minha leitura, tá, Leal? Não, Essa perfeito. é a minha interpretação sobre a história do Colin, né? Pode ser que não seja nada disso, mas eu vejo isso nessa plataforma que ele desenvolveu, né? Que ele criou. A proposta dele inicialmente foi de fato atender outros tiers, e eu vejo essa associação com uma distribuição social muito importante, porque você está dando acesso e oportunidade para pessoas que inicialmente não tinham essa plataforma para se comunicar com o mainstream, né, com a massa chinesa, com o mercado chinês. Então, tá aí dita a minha interpretação e a minha admiração pelo que o Colin representou e representa hoje aqui, dado o sucesso da Pinduoduo. É muito legal e, claro, a tua leitura, e a tua leitura é riquíssima e também porque você está aí, né? Você está vivendo isso de dentro. Mas deixa eu pegar alguns pontos que você colocou dessa leitura. Uma delas foi exatamente essa relação urbano-rural, rural-urbano, que também aconteceu na China, né? Então, durante muitos anos, a população foi incentivada a ir para as fábricas, que, né, estão, na sua maioria, nessa região mais costeira, vamos dizer assim, e esse movimento durante muitos anos também aconteceu na China. Como na China, você falou, a escala ela é sempre muito grande e é difícil compreensão nossa aqui, porque você mencionou os números aí de população e eles são um ótimo indicativo para a gente tentar dimensionar isso, né? E quando a gente fala de 900 milhões de pessoas que estão na plataforma Pinduoduo, de 1 bilhão de pessoas que estão no mundo digital, online, através do mobile, são números que, legal, um número grande aqui, mas quando a gente faz essa comparação com a população inteira de Brasil e Estados Unidos, por exemplo, é pelo menos 2, 3 vezes mais do que isso, né? Então, até mais. Então, é uma relação difícil da gente compreender o que é escala quando a gente fala de escala na China. E aí, quando a gente traduz isso para a estratégia do Colin Huang, para a estratégia da Pinduoduo, de começar por essas cidades que são mais interioranas, vamos chamar assim, você mencionou os tiers, né? Para quem não está habituado, a China organiza suas cidades por tiers que seriam como níveis de desenvolvimento de cada cidade, de cada local. Então, fazendo um paralelo aqui, mal comparando, sem querer, né? Sem querer... Vou pegar aqui as principais, né? Então, se pegar aqui, o que seriam cidades Tier 1 aqui no Brasil, né? São Paulo, talvez Rio, Belo Horizonte, essas capitais que talvez economicamente são mais ativas e mais importantes numa escala de PIB ou desenvolvimento. E aí você vai descendo essas escalas, né? Para um nível 2, 3, 4, 5... E na China, quando a gente fala de cidades Tier 4, talvez, que para nós aqui seria uma relação de cidades já menores, mesmo sendo capitais, na China nós estamos falando de cidades de milhões de habitantes. Então, mesmo sendo cidades de um tier abaixo ou mais interioranas, vamos chamar assim, são cidades muito populosas ainda. Então, de novo, essa escala é sempre muito relativa. E qual que era o cenário, né? Lá em 2015, quando a Pinduoduo nasce. A gente tinha uma presença de Alibaba, assim, massiva em termos de market share, e especialmente nessas principais cidades, Tier 1, 2, que eram talvez o foco, não 100%, obviamente, mas o foco dessas plataformas. E aí, de uma forma muito inteligente, o Colin Huang e a Pinduoduo, então, decidem ingressar no mercado nas outras cidades talvez menos atendidas.
e que tivessem essa demanda ou essa necessidade de fazer o caminho inverso urbano, rural. Então, acho que tudo acaba ficando um pouco conectado, né, Camila? Para que a estratégia da Pinodô no seu começo fosse começar por esse olhar mais rural e por essas cidades menos atendidas, e talvez aí seja parte da resposta do porquê que ela conseguiu ganhar market share de forma muito acelerada. Né? 10 anos já é pouco tempo de história, mas talvez nos seus primeiros 5 anos, enfim, um crescimento muito agressivo, rompendo com talvez uma grande dominância de uma Alibaba, de uma JD e por aí vai. Faz sentido isso, essa leitura também, que é a minha leitura? Faz sentido, Leal. O início do Colin Huang e o início da Pinduoduo, ela tinha uma visão interessante do mercado agro. E aí, Leal, o que eu acho que a maioria das pessoas não sabe é que a Pinduoduo, ela não nasce como Pinduoduo. A origem da Pinduoduo é uma empresa que chama Pinhaohuo. Explica o que é. Pinhaohuo, ou seja, o significado de Pinhaohuo é basicamente assim: a vida pode ser boa, né? E aí, o inglês seria Life will be fruitful. E aí talvez seja uma melhor maneira de traduzir do que E eu o tô falando. fruitful aqui, só traduzindo, seria uma coisa frutífera, vamos dizer assim. Poxa, isso, frutífera. E por que frutífera, Leal? Vai Perfeito. lá. Por que frutífera? Porque, de fato, a Pinhaohuo, ela começa no mercado de frutas frescas. A gente, já nesse momento de 2015, você já tinha os primórdios do comércio eletrônico funcionando aqui na China, você já tinha grandes plataformas operando e operando em escala na China. Alibaba é um dos exemplos mais conhecidos, né, Leal? E o que chamava atenção é que mercado enorme, como é o mercado chinês, e de um mercado cada vez mais conectado, só 3% da categoria de FLV, né, que a gente chama, que é frutas, legumes e vegetais, eram vendidos online. Uhum. E isso parece quase que um absurdo para um mercado e para um país que construiu tamanha infraestrutura e conectividade. De fato, isso é muito importante, porque numa China que em 2015 já tinha players consolidados de comércio eletrônico operando em escala, como é que você tem uma quantidade tão baixa dessa categoria de FLV sendo vendido online? E para a gente entender isso, Léo, a gente tem que entender alguns aspectos importantes sobre a agricultura da China. A China, a forma como a agricultura ela é composta é de pequenos fazendeiros. Então, só para a gente ter uma comparação aqui, Leal, 75% mais ou menos das fazendas aqui na China, elas têm um tamanho de um campo de beisebol. E isso é muito importante da gente entender, né? Porque a gente está falando de uma possibilidade que a Pinhaohuo trouxe inicialmente de conectar esses pequenos fazendeiros que até então não faziam parte do mercado digital propriamente dito ao consumidor final. Uhum. Então, o que a Pinhaohuo fez foi criar um modelo que possibilitasse os fazendeiros e os produtores rurais a vender os produtos por meio do WeChat para o consumidor final. Então, como ele fazia isso? É por meio do modelo de compra em grupo.
Perfeito. E E a compra em grupo que talvez a gente se tornou familiar aqui no mundo ocidental pelos grupons da vida e por aí, numa lógica parecida, pelo menos naquele momento. naquele momento, Leal, você não comprava um cupom. O que você podia fazer é entrar em um grupo de WeChat como se fosse hoje um grupo de WhatsApp. Você entrava num grupo de WeChat e dado essa quantidade de pessoas dentro de um grupo que tinham interesse numa determinada fruta e que faziam a compra diretamente do fazendeiro ou do produtor rural, as frutas chegavam a ter até 80% de desconto para o consumidor final. Ou seja, a economia dentro desse modelo, ela era real, Uhum. E deixa eu só fazer um gancho certo? aqui, Camila, certo? E deixa eu só fazer um gancho aqui, já até dando um pulo ali adiante para o que veio a ser a Pinduoduo. Na tradução do nome que você falou, né, de juntos mais, e esse mais está atrelado a justamente essa parte da economia. Então, de fato, você tem um modelo que te entrega um preço muito menor para aquela mercadoria, e que nesse caso, naquele momento, eram FLVs, né, as frutas, legumes, vegetais, verduras, mas que depois se expandiu para outros produtos também. Mas a lógica é basicamente a mesma da economia. E o fun, que você mencionou também, né, da diversão, de acessar essa economia de uma forma divertida, eu acho que ela passa por duas situações, né? Uma que em tese, é muito mais legal comprar com quem tem o mesmo interesse que você. E aí que vem, né, o caminho para fazer isso que você mencionou dos grupos do WeChat. Mas também tem uma parte que depois, mais como Pinduoduo mesmo, desse fã, dessa diversão também tá atrelada à gamificação. Né? Então eu também já queria deixar esse ponto da gamificação aqui no radar para a gente explorar um pouco mais de como que essas duas coisas acontecem e como esses dois fatores fizeram com que a plataforma acelerasse seu crescimento. Perfeito. Leal, ele está totalmente associado com isso, porque se você for pensar que você tinha que montar grupos de pelo menos 10 pessoas, né, para conseguir fazer uma compra pagando 80% menos. Eu chamo esse modelo, os modelos de negócios que, para mim, ganham o meu coração, são modelos de negócios que são win-win, né? O que acontece de uma maneira geral, né? Antes de uma fruta chegar num supermercado, você tem inúmeros middle people, né? Intermediadores. Você tem inúmeros Uhum, intermediadores no meio desse caminho. E quando você possibilita que uma plataforma conecte o fazendeiro direto com o consumidor final, você tira todos esses intermediadores do processo que ganham uma fatia. Ou seja, não só o consumidor paga um preço menor, como o fazendeiro também ganha um preço maior da Pinduoduo, da Pinhaohuo naquele caso, né? E esse modelo começou a fazer muito sentido. Então, em abril de 2015, a Pinduoduo, ela gastou algumas, né, uma quantidade de dinheiro expressiva, mas não aberta, para conseguir anunciar numa conta oficial da cidade de Hangzhou, que é de onde Colin Wong é, então, dessa cidade de Hangzhou, apesar da Pinduoduo ser montada em Xangai, é, e isso, quando você tem um anúncio dentro de uma conta oficial, isso acaba aparecendo no feed de quem segue essa conta oficial. Certo? Então, como se fosse você segue uma conta no Instagram, a partir do momento que essa conta faz um anúncio, você tá vendo isso acontecendo. É a mesma coisa, mas em outra estrutura de user experience e user interface aqui na China, certo? Então, mas a ideia é mais ou menos a mesma.
E a ideia inicial, quando a Pinhaohuo fez isso, ela pediu para que todos os funcionários compartilhassem isso com amigos, com famílias e assim vai. É interessante, Leal, esse poder e a capilaridade do digital e do sharing economy, do compartilhar. A gente geralmente fala, né, quando a gente está do mais importante quantas pessoas gostaram, né, deram like, é quantas pessoas compartilharam, que é esse shareability, né, que é chamado dentro desse mercado digital. Então, isso foi em abril. Em maio, eles conseguiram chegar em 5 mil pedidos, né, a Pinhaohuo. E depois disso, esse volume foi ultrapassando 10 mil pedidos e assim a Pinduoduo foi crescendo. Das dores que eram dos fazendeiros, ou seja, dentro daquele pensamento do win-win, e isso até hoje, tá? No Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, essa dor ainda existe. Você tem muito desperdício dentro desse universo, muitas faltas, né? E muitos excessos. Você nunca sabe exatamente como controlar quantidades as vertentes agrícolas, elas estão muito sujeitas a vários outros fatores ambientais, de pestes, de mercado, de valor de futuro, e assim vai. Então, ela está sujeita a muitas variáveis, né, o mercado agrícola. E uma outra questão que foi muito importante naquele momento foi como a Pinhaohuo se fortaleceu dentro desse pensamento do WeChat, mas que já tinha a base da infraestrutura de pagamento dentro do WeChat, que é o WeChat Pay. Uhum. E a gente fala sobre isso, Leal, porque ela é muito importante, né? Porque quando a gente fala assim, bom, ótimo, a gente tem como trazer os fazendeiros, o rural e os produtores agrícolas para dentro de uma plataforma, ótimo, que é o WeChat, perfeito. E aí a gente para dentro gateways, das carteiras digitais, das vertentes de pagamento que são muito difundidas em outros mercados. E aqui, essa consolidação nesse grande duopólio, que é o WeChat Pay e o Alipay, ela possibilita que você tenha muitas pessoas que tenham acesso a essas carteiras digitais. Então, isso foi uma grande vantagem naquele momento, que possibilitou com que os fazendeiros que não faziam parte dessa economia digital também começassem a fazer parte da economia digital, trazendo mais pessoas, inclusive, para o WeChat Pay. Legal, então dá para ver como as coisas se conectam, né? Então, o empreendedor buscando uma oportunidade, olhando aonde que os players dominantes atuam, aonde que estão as brechas, né? E aí vem aí um pouco da resposta das cidades de tier, talvez 3, 4 e daí para baixo. Essa oportunidade do agrícola, né? Do rural, por ser justamente essa migração rural-urbano, mas também olhando como é que a gente volta um pouco esse processo. Tudo isso acontecendo conectados com outras plataformas como o WeChat. Então, as pessoas já estão no WeChat, como que a gente se aproveita disso e traz esses componentes de diversão, né, e economia para criar algo inovador que seria, vamos dizer assim, o modelo de negócio de fato. Deixa eu trazer uma informação aqui para todo mundo. A Pinduoduo, então, como a Camila falou, que nasceu em 2015, apenas 3 anos depois, ela fez o seu IPO nos Estados Unidos, e ela fez esse IPO num valuation de quase 24 bilhões de dólares. Nós estamos falando de uma empresa de 3 anos de vida, né? Então, assim, é realmente muito rápido, muito acelerado. E o processo de expansão internacional da Pinduoduo começou a se dar em 2022, quando ela começou a operar nos Estados Unidos, e a gente vai contar essa história numa próxima parte aqui dessa sequência que a gente vai fazer em cima da Pinduoduo e do modelo de negócios dela. Então, Camila, assim, eu queria, pra gente... a gente já combinou aqui, né? A gente vai quebrar esse deep dive, esse mergulho na Pinduoduo em 2 ou 3 partes. E a primeira delas é exatamente essa da gente entender
a origem, o que é a empresa, como ela começou, como o seu fundador teve essas inspirações, para num segundo momento a gente explorar exatamente o modelo, né? O modelo de negócios e por que esse modelo de negócios é um dos modelos que o mundo hoje copy from China, né? Como você mencionou, lá o Made in China, depois Copy to China e agora o Copy from China e Pinduoduo e o seu modelo C2M e os demais, né? Você comentou, isso é muito relevante para a gente falar na sequência. Não é, a gente acaba resumindo no C2M como principal ou a origem, né? Mas é uma empresa extremamente adaptável. Então ela também vai entendendo quais são os melhores modelos ou as nuances desse modelo para os novos desafios que vão se apresentando. E a gente vai explorar um pouco mais isso numa segunda etapa. E também, talvez, numa terceira, essa expansão internacional aí sob a marca Temu, que hoje todo mundo conhece por aqui. Então, Camila, vamos fazer um fechamento dessa primeira parte aqui, desse mergulho mais aprofundado. Então, tentei fazer um resuminho aqui. Me complementa se faltou alguma coisa nessa minha leitura e algo que você queira complementar. E a gente encerra esse episódio para já deixar o convite para o próximo, para a gente seguir essa conversa em cima de Pinduoduo e modelos de negócio C2M. Léo, eu quero pegar o gancho do que você estava falando, né, sobre a Pinduoduo ter se listado, né, na Bolsa dos Estados Unidos, e dizer também que qual foi o valuation que você disse naquele momento, market cap? Quase Foi 24 de 20 bi. e poucos bilhões. 24 bi, né, de dólares. Quase isso. Só para a gente tomar um chá de humilhação, né, Leal, que eu acho que ele é sempre muito importante para colocar a gente dentro de perspectivas e humildade, é que hoje o market cap da Pinduoduo, ele é praticamente Ambev, Itaú e Petrobras juntos. Hoje, a Pinduoduo, ela tem um market cap de 180 a 185 bilhões de USD. Uhum. E não Estamos só falando isso, de 2018 para cá, 7 anos depois. E não só isso, Leal, como a Pinduoduo, ela tem um marco que foi absolutamente expressivo, de ser o e-commerce que alcançou mais rápido um GMV de 15 bi, né? Ou seja, um valor, um valor bruto de mercadoria. Em um pouco mais de 2 anos, né? Ou seja, a gente está falando realmente de um grande fenômeno. E para a gente encerrar essa parte, Léo, que é importante a gente dizer, 5 meses depois nasceu o projeto paralelo, que chamava Pinduoduo, de fato. Né? Ou seja, a Pinhaohuo, ela seguia existindo, a Pinduoduo, 5 meses depois do sucesso de Pinhaohuo, nasce, mas com um modelo não agro, um modelo voltado para multicategorias, né? Ou seja, ela se tornou quase que um marketplace de multicategorias e todas as categorias possíveis, né? Que a gente consegue imaginar dentro de um marketplace. E aí nasce essa ideia dos descontos, mais compra em grupo, mais gamificação, com um foco totalmente em mobile, que a gente vai explicar daqui a pouco no próximo episódio. Maravilha. Bom, então, Camila, queria te agradecer aqui por essa aula, né? Ou primeira parte dessa aula aqui. E só relembrar, né? Eu fico te ouvindo assim, a gente fica resgatando a história da Pinduoduo. E é impressionante como alguns elementos de criação de negócio, né? Eles estão presentes. Como eu de novo falei, né? Eu estou voltando de uma semana lá no Vale do Silício e lá a gente acaba, né, resgatando muito isso, né? Esse modelo Lean, né? Esse modelo startupeiro, vamos chamar assim, de começar negócio. E ouvindo a história da Pinhaohuo e depois Pinduoduo, tem muitos desses elementos, né? Então, começar muito focado, muito nichado, né? Então, você falou do rural, dessa oportunidade nas cidades de tier mais baixo, para depois expandir para outros mercados, outras categorias.
e parece que a Pinduoduo também seguiu um pouco desse playbook, talvez inspirado por essa experiência do Colin Huan também com o Google, que bebe dessa fonte, né, por óbvio. Então, é muito legal de ouvir e reforçar alguns desses pontos. Muito bem, então, Camila, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai seguir nos próximos episódios aqui, continuando esse detalhamento sobre Pinduoduo, sobre o que depois veio a ser Temu para fora da China. E esse Deep Dive aqui é um formato que acho que a gente vai explorar cada vez mais aqui na Hora da China para trazer ainda mais informação detalhada, profunda para todo mundo aqui. De novo, seguindo o nosso propósito aqui de conectar tudo que acontece lá na China com o Brasil, porque a gente precisa, eu sempre brinco que não é mais nice to have saber sobre China ou saber sobre essas empresas, sobre esses empreendedores. É must have, a gente precisa saber, porque a gente vai ser cada vez mais impactado, afinal, é a Hora da China. Pessoal, obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até mais. Mais uma Hora da China chega ao fim. E a pergunta crucial é, você vai continuar apenas observando o futuro ou vai dominá-lo? A presença da China não é uma manchete distante. É uma nova realidade que está redefinindo o seu negócio agora aqui no Brasil. Enquanto a maioria ainda debate, os gigantes chineses escalam em meses o que levamos anos para alcançar. Eles não só lançam super apps, reinventam social commerce, como também estão capturando a atenção e o dinheiro do seu cliente. Pense na Temu. Ela não só ultrapassou todos os concorrentes em visitas mensais na internet em maio de 2025, mas ela também ostenta a menor taxa de rejeição do mercado. E isso não é mágica, é um modelo de negócio, uma estratégia, uma mentalidade por trás dessas empresas mais ousadas do mundo. Mais de 70% do tráfego no e-commerce brasileiro já vem de smartphones. E a Temu chega a impressionantes 97% de acessos via celular. As plataformas asiáticas, como a Shopee e Shein, já estão instaladas em mais de metade dos Androids brasileiros, provando que a batalha é pela presença constante no bolso do consumidor. É hora da gente parar de ser espectador e trazer essa mentalidade de inovação, escala e estratégia diretamente para o seu negócio, independente do tamanho da sua empresa e do seu setor. É por isso que a Startse criou o China Strategy, um programa presencial exclusivo de 2 dias aqui no nosso escritório na Berrini, em São Paulo. Você vai entender tudo sobre estratégias chinesas, os modelos de negócios e essa mentalidade que está por trás do avanço das empresas asiáticas. Tudo com estudos de casos reais e aplicáveis para o seu negócio. Você estará lado a lado com o time da Startse e executivos de empresas chinesas que já operam no Brasil. Essa é uma turma fechada e, portanto, para poucos. A vantagem competitiva que você vai adquirir aqui é imensa. Você não só vai entender o futuro, mas vai estar pronto para moldá-lo e colher os frutos que seus concorrentes nem sequer enxergam. Então não perca a chance de ser um dos primeiros no Brasil a dominar a estratégia chinesa e redefinir o sucesso do seu negócio. Acesse aqui o QR Code na tela ou o link abaixo para ter mais informações e a gente se vê no programa China Strategy.